Olá, nesse vídeo então vamos olhar alguns exemplos de funções contínuas e funções que não são contínuas e como é que eu determino isso e os resultados. Eu comecei aqui com uma função, vamos dizer, uma função definida em partes, seria um exemplo de uma função descontínua. Como é que eu sei que essa função é descontínua? Porque ela tem um salto aqui. Claramente eu consigo ver que os limites laterais são distintos pelo gráfico. No caso, eu teria que ter a definição da função para poder falar. Essa função aqui poderia ser, digamos, x menor ou igual a 1, ela é a função 2x menos 2. E depois dela, ela poderia ser a função x ao quadrado mais 1, que é x maior do que 1. Então, no ponto 1, ela valeria 2. E o gráfico dela seria mais ou menos assim. Não muito bem assim, porque parábolas são meio difíceis de você desenhar a mão livre. Curva, na verdade, desenhar a mão livre é um pouco complicado. Infelizmente, hoje em dia a gente não precisa fazer muito isso. A gente já tem as técnicas e tal, mas fazer um desenho na mão mesmo de uma função, geralmente, é uma coisa complicada. Por isso que a gente tem métodos gráficos. Eu consegui aproximar as curvas. Bom, vamos continuar aqui então. Então, essa função daí eu consigo ver claramente que ela é descontínua. Por quê? F é descontínuo em 1. Pois, como é que eu determinaria? Limite quando x tende a 1 de f de x. Ele não só não é igual a f de 1, mas ele não existe. Tá? Ele não existe. E deixa como exercício para vocês laterais, é só substituição mesmo. O limite à esquerda seria o limite indo pela esquerda seria 1 menos, o que ele daria 0. E o limite indo pela direita seria 1 mais, que vai dar 2. Substituição direta, você escreve ali. Limites laterais são diferentes. E a f de 1 é igual a quem? A f de 1 é igual a 0. Então, como o limite não existe, não precisa nem entrar nessa discussão. Pode acontecer do limite da função não existir, mas a função ainda ser descontínua? Pode. Não é uma situação muito natural, tá? Essa é uma situação que precisa ser construída. Não muito natural por enquanto. Tem algumas situações. A verdade é o seguinte: toda função que é. Se o limite da função existe num ponto, você consegue transformar a função numa função contínua. Então, em geral, exemplos onde ela é descontínua são meio difíceis de você criar. Você precisa pegar coisas do tipo essa daqui. No quadrado menos 2 sobre x mais 2. Se o x é diferente de menos 1, menos 2, e digamos que seja 0. Se o x é igual a menos 2. Como é que é o gráfico dessa função daí? Sempre que o x for diferente de menos 2, eu sei que x ao quadrado menos 2 sobre x mais 2 pode ser simplificado como sendo o quê? X menos 2, x mais 2, cancela com x mais 2 de baixo. O gráfico da função é o gráfico da x menos 2. Para todos os pontos que o x é diferente de menos 2, isso aqui é verdade. Então, aí que a gente tem é o seguinte: o gráfico da função é uma reta. E no ponto menos 2, pela definição da função, ela vale um 0. Só que o limite da função ali, na verdade, seria menos 4.
Então, nesse caso daqui, o limite, quando x tende a menos 2 da função f, é igual a menos 4, que é diferente da f de menos 2. Eu poderia transformar ela numa função contínua, sim. Eu poderia simplesmente definir aqui no lugar de 0, eu definiria ela como sendo menos 4. Tornaria ela contínua. Então, claro, tem funções que não são... tem funções que não dá para consertar. Por exemplo, essa função daqui de cima, que tem definições diferentes, você nunca vai encontrar um ponto que vai torná-las compatíveis. E é justamente porque, pelo limite da função naquele ponto não existir. Mas se o limite existe, geralmente você consegue fazer uma modificação da função e pegar uma função equivalente em todos os outros pontos, tirando aquele ponto problemático, e tornar ela contínua. Certo? Bom, que mais? Eu expliquei aqui como é que você tem um exemplo de uma função que é descontínua. A gente pode... Também tem funções que são um pouco mais exóticas, que você poderia mostrar que são contínuas. Eu dei um exemplo aqui de uma função que o limite não existe, é descontínua. Eu dei um exemplo de uma função que o limite existe e é contínua. Tem agora umas outras funções assim que a gente vai ter que trabalhar. Tem uns outros resultados. Eu posso pensar o seguinte. Isso na função, limite quando x tem. Pensando na função. Desculpa, eu tô... Hoje não tá muito legal, não. Vamos pensar na função f de x. Vamos pensar agora numa função bem esquisita. Mas aí eu vou mostrar que ela é contínua, na verdade. Vamos pensar na função x seno de 1 sobre x. E 0, se o x for x diferente de 0 e se o x for igual a 0. Aí, como exercício, mostre que f é contínua no x igual a 0. Um pouco mais desafiador, né? Na verdade, não é difícil. O que você precisa fazer para mostrar que uma função é contínua num ponto? Você tem que mostrar que o limite dela existe naquele ponto, tá? Tem que mostrar que o limite da função existe. Então, o limite quando x tende a 0 da função é o quê? Aqui seria a ideia do teorema do sanduíche. Porque, pensando nos limites laterais, a função x seno de 1 sobre x, ela sempre vai estar ensanduichada entre o quê? Ela vai sempre estar menor ou igual do que módulo de x e sempre maior ou igual do que menos módulo de x. Quando x vai para zero, os dois lados vão para zero, então o limite da f de x existe e é igual a zero, que é igual à função, que é igual a f de zero. Então, por que eu sei que ela está sempre entre os dois, se o x for diferente de zero? Eu sei que ela sempre está entre os dois porque o seno, não importa o que aconteça, ele sempre vai estar ali. Essa função daí é uma função que é bem esquisita, desenhando ela. Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu imagino até que meu jogo já vai quebrar. Mas eu acho que ela é legal de olhar o gráfico dela. Vamos pegar aqui. X seno igual a x. Até que não. Porque olha só o que acontece com ela. Quando quando o x vai aumentando muito, fica sempre sendo de zero. Então não tem variação nenhuma. Porque sendo de zero é sendo de zero é zero. Bom, deixa eu falar. Peraí. Tinha uma coisa errada no gráfico dela, por isso que eu tô mudando. Sendo de zero é zero. Mas eu acho que o computador não sabe lidar direito com essa função daí.
Porque se o x é grande... Ah, não, o x é grande. Uma coisa errada aí, depois eu penso. Tá bom. Mas enfim. Eu quero mostrar para vocês o que acontece próximo dela. Olha só que divertido. O gráfico da função não se altera, por mais que eu dê um zoom aqui. Eu dou um zoom e ele continua sendo sempre o mesmo gráfico, essencialmente. Não importa quanto eu dê o zoom, o gráfico da função nunca vai se alterar, porque a frequência que ela vai alterando, vai indo de mais para menos, vai sempre sendo igual. Seno de x vai para... Ah, é. Seno de... O x vai para infinito e o seno de 1 sobre x vai para zero. A gente não vai olhar agora como é que resolve esse tipo de indeterminação, não, tá? Mas isso seria um assunto mais lá na frente do curso. A gente precisa de umas ferramentas ainda. Para pensar no que seria o limite da função seno de 1 sobre x vezes x, quando o x vai para infinito. Que aí é complicado, porque o seno está indo para zero e o x está indo para infinito. A gente ainda não tem as ferramentas para lidar com essa indeterminação matemática. Mas a gente vai aprender. Me deu uma trave assim, porque eu fiquei pensando, pô, o seno vai para zero. Mas eu não me manquei, o x também vai, o x vai para infinito. O que acaba acontecendo é que, aparentemente, pelo gráfico que a gente está vendo, é que o limite seria 1. Bom, tem que fazer a conta. A gente vai trabalhar ainda com funções seno e cosseno e limites e continuidade. No momento, não. Para a primeira prova, eu estou pensando em pensar só nas funções polinomiais, e no máximo seno e cosseno, sem entrar na questão do mérito de cálculo de limites, no máximo usando o teorema de sanduíche, para funções trigonométricas. Mas para a próxima prova, e a parte de derivadas, aí sim a gente vai falar um pouquinho sobre continuidade da função seno e cosseno. Vou aproveitar a semana que eu vou passar a prova, que vai fazendo uma revisão e exercício com vocês. Provavelmente a prova vai ser na semana que vem, na sexta-feira. Eu vou combinar com vocês direitinho. Amanhã, na quinta. Mas eu vou aproveitar essa semana para gravar a revisão de algumas coisas lá de matemática básica e que a gente precisa falar sobre seno, cosseno e outras coisas desse tipo. Círculo trigonométrico. Então, e aí depois disso, quando a gente for falar de derivada, eu vou voltar e falar, porque assim, eu preciso de alguns resultados de seno, cosseno e continuidade, limite, para poder falar da derivada do seno e do cosseno. Isso aí tudo vai voltar um pouco para trás. Não se preocupe, não é nada super difícil. Então, nesse vídeo daqui a gente viu, só fazendo um recapitulamento, a definição formal do limite, eu dei ela no vídeo anterior. A função é contínua se ela está definida num ponto, ela é contínua num ponto, isso aqui é importante. F é contínua em x igual a A. Se f de x existe para todo... Ela é contínua em... Deixa eu dar uma definição um pouquinho mais precisa. Eu não vou voltar a editar aquilo ali. Eu estou falando da continuidade assim, é importante fazer essa sutileza. Continuidade pode ser uma coisa algo pontual. F é contínua. Contínua em x igual a A se f de A existe e limite quando x tende a A de f de x é igual a f de A. Então, para poder falar de continuidade, primeiro tem que falar de continuidade dentro de um ponto. E olha só, todos os exemplos que a gente fez nesse vídeo daqui eram... Primeiro eu mostrei que ela eu dei um exemplo aqui que a função é descontínua quando os limites não existem laterais, ela é descontínua no ponto 1. Dei exemplo aqui de uma função que tem uma descontinuidade que na verdade seria removível, que é no ponto x igual a menos 2, porque o limite existe, embora ele não concorde com a definição. E aqui eu dei um exemplo meio estranho, que é um exemplo que a função é contínua no ponto x igual a 0.
E eu mostro essa continuidade simplesmente fazendo limite, usando o teorema de sanduíche, mostrando que Deus é. Mas então a continuidade, ela principalmente, num contexto mais formal, ela se trata a respeito de pontos. Eu digo que F é contínua no domínio se aí entra a ideia que eu acho que eu coloquei meio misturada ali no começo, que eu estava falando mais de noção intuitiva, mas a definição formal seria, ela é contínua num ponto, x igual a A, se f de A existe, o limite da f de x, quando x tende a E, é f de A. Mas a definição do limite pode ser uma coisa mais pontual também. Ela é contínua em D, no domínio dela inteiro, se f de x, f de A existe. Ou seja, primeira coisa, mas nem faz muito sentido falar que isso daqui não é, porque f de A existe. Para todo A no domínio. Mas eu não podia nem pensar na função se isso aqui não acontecesse, mas implicitamente isso precisaria existir. E limite quando x tende a A de f de x tem que ser igual a f de A para todo x no domínio. Ou seja, a gente pode, se a função é contínua em todos os pontos do seu domínio, a gente pode dizer simplesmente que ela é contínua em tudo. Por exemplo, toda função polinomial é contínua. Por quê? Porque o limite, sempre que o limite pode ser encontrado via substituição, tá? A função acaba sendo contínua. Então, toda função toda função polinomial é contínua. Outra coisa, a definição de continuidade está sempre relacionada com o quê? Com a ideia de limite. Então, a gente pode afirmar o seguinte: teorema sejam f de x e g de x funções contínuas em x igual a A. Tá? Elas são contínuas em um determinado ponto x igual a A. Então, f de x mais ou menos g de x é contínua em A. Letra B, o produto também, f de x vezes g de x ainda é contínuo. E também a divisão, se g de A for diferente de zero, ou melhor, se o g de x, né? Porque senão não faz muito sentido. Se a g de x sempre for diferente de zero, para todo x no seu domínio, a f de x sobre g de x também é contínua no A. Tá? Então vale para o quociente também. O que esse teorema está usando para dizer que isso aqui é verdade? É simples. O limite de uma soma e de uma subtração, o limite de um produto e o limite de uma divisão é igual, respectivamente, a soma dos limites, produto dos limites e divisão dos limites. Se o limite da f de x é igual a f de a, o limite da g de x é igual a g de a, então o limite de f mais g é f de a mais g de a. O limite de f de x vezes g de x é f de a vezes g de a. E também é a mesma coisa para divisão. Então a gente tem esses dois resultados. Primeiro, toda função que eu consigo resolver por substituição direta vai acabar sendo uma função contínua, num determinado ponto. Porque o limite dela é justamente o valor da função da f de a. Se a função precisa ser simplificada para você calcular o limite, você tem que verificar primeiro se a função está definida naquele ponto. E se a definição concorda com aquele ponto. E a gente tem esse resultado também que ajuda, porque se eu conseguir mostrar que as partes são contínuas em si, eu não preciso preocupar com o todo.
Por exemplo, naquele caso dali, da função x vezes seno de 1 sobre x, eu poderia mostrar que ela é contínua em outros pontos, simplesmente mostrando que a função seno sobre 1 sobre x é contínua e a função x é contínua. Não precisaria pensar na função global. Mas eu acho que é para isso, para esse vídeo daqui. Essa matéria de continuidade é bem boba. Eu provavelmente amanhã mesmo e sexta-feira já vou fazer uns exercícios sobre isso. Boba no sentido assim, se você sabe limites, isso aqui é fácil. Então eu vou pegar uns exercícios lá sobre funções contínuas para a gente fazer. No fundo, isso aqui é limite. Não tem muita coisa para tratar. Pensar na continuidade de algumas funções mais estranhas é uma coisa diferente. Só que aí eu gostaria de fazer isso mais para frente, quando a gente já fosse falar dessas funções no contexto derivado. Por exemplo, eu poderia pensar como é que eu mostro que a função seno é contínua, como é que eu mostro que a função e elevado a x é contínua. Tem funções que não são tão simples. O logaritmo é uma função contínua? Como é que eu sei? Então, para não sobrecarregar vocês, eu vou deixar para fazer isso mais para frente, no outro contexto. Mas é isso aí por esse vídeo. Por agora. Eu sempre fico pensando por hoje é só, mas não hoje. Por enquanto é só. E aí a gente na próxima aula volta e combinar com vocês a prova na quinta-feira. Bom, mantenho vocês atualizados. Beleza? Então, até a próxima.